Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe. Projeto Golfe na Escola. Prestigie. Estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui ou mesmo os programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, Black Friday na Ótica Santos será durante todo o mês de novembro, descontos que vão variar de 20% até 50%. Armação de grau a partir de R$ 99,00, ainda parcela tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola em Santa Maria, vale a pena você prestigiar. Pois é, o nosso convidado hoje aqui, o professor Luiz Lemos, né? Entre uma viagem e outra, conseguimos encaixar uma agenda do professor. Eu vejo mais o professor viajando por aí, né, Luiz? E acompanhando as equipes, várias equipes que estão em atividade aí, representando a universidade, representando a cidade e trazendo algumas conquistas relevantes aí. Parabéns, né, pelo trabalho, pelo ano de 2023. Parece que aquelas sementinhas que foram plantadas estão frutificando agora, professor. Muito bom dia, Tess, muito bom dia a todos os telespectadores. Sempre um prazer estar aqui contigo e falando um pouco do trabalho nosso lá na Universidade Federal de Santa Maria. Sem dúvida, sementinhas, o ano floriu, as sementinhas, temos um jardim cheio de colheita e muitas coisas aconteceram ao longo do ano, né? Então, hoje, nesses últimos, finalizando esse ano, dá pra gente dizer, agora as competições finalizando, novembro chegando, já pensando em 2024, a gente teve um ano muito bonito. Recentemente retornamos dos Jogos Universitários Brasileiros, onde tivemos durante 2 semanas esses jogos acontecendo em Joinville. Eu não consegui me fazer presente na primeira semana, porque não tem como estar distante tanto tempo de Santa Maria, mas na segunda semana estive lá. Nós tivemos com 6 modalidades diferentes participando do evento. Então, na primeira semana aconteceram as modalidades de lutas, né? Nós tivemos a equipe de wrestling e a equipe de judô e também a equipe de xadrez da Universidade Federal de Santa Maria, que também vem ganhando tudo recentemente nos Jogos Universitários Gaúchos. Também com a participação de 2 treinadores voluntários, né, amigos, colegas de profissão, o professor André Moreira, do Avenida Tênis Clube, que coordenou a equipe de judô, e o professor Michel Silva, também do wrestling, que esteve comandando, né, junto com o André, a primeira parte da delegação. Nessa primeira semana em Joinville, o pessoal até brincava que era Chuvainville, né, porque foi chuva, 15 dias de chuva lá. Mas nessa primeira semana, o grande destaque foi a Nicole Cruz, né, atleta, aluna da psicologia, atleta do Avenida Tênis Clube, que conquistou medalha de bronze na categoria absoluta. Então foi a grande cereja do bolo dessa primeira participação, mas também não dá para deixar de enaltecer todos os participantes, né? O wrestling, por exemplo, que não obteve medalha, foi uma grande participação de experiência, a primeira vez que a equipe da UFSM participou nos jogos em piso convencional, porque no wrestling de areia, no início do ano, o Alan foi medalhista, vice-campeão brasileiro, e já começou a preparação para o próximo ano na areia. Nessa no tatame acabou não conquistando medalha, mas muita experiência, participação, vivência, os jogos é muito grande, né? E também no xadrez, nossa equipe, que foi com 3 atletas, fez uma boa participação, acabou retornando sem premiação, mas uma experiência bastante grande. Na segunda semana dos jogos, quando eu acabei indo com a outra parte da delegação, nós estivemos com as equipes de tênis de mesa, a equipe de tênis de mesa que tradicionalmente vem fazendo uma boa representação. Então nós tivemos com 4 atletas, né, 3 meninas e 1 menino,
e acabou também não conquistando medalhas, sendo desclassificado inclusive por atletas que estavam competindo nos Jogos Mundiais Universitários. Então o nível do evento muito alto, os representantes do Brasil nos Jogos Mundiais estavam lá, então acabou não tendo medalha. E aí as outras equipes que foram a modalidade acadêmica, aquela que a gente apresenta um artigo científico, a parte mostrando estudos, né? Então mais uma vez a gente foi representando o Rio Grande do Sul. Dessa vez a gente renovou por completo, né? Nos últimos 2 anos, a dupla que tinha sido campeã em 2021 e terceira colocada em 2022 não foi nenhum dos dois, renovamos e acabou que a gente ficou na 4ª posição, uma posição bastante boa e acho que é um processo de renovação que brigaremos para esse título com certeza ano que vem. E o grande resultado da competição foi o basquete feminino, né? O basquete feminino que no ano passado já tinha sido terceiro no nacional na 3ª divisão, né? Os jogos são divididos, os coletivos em divisão, a primeira divisão os 8 primeiros do Brasil, a segunda os 8 depois e a última todos os restantes, aproximadamente 11 estados. Mesmo assim o nível é muito alto, né? Porque tem equipes que são profissionais, tem equipe que inclusive os atletas de certa forma nem frequentam tanto a universidade, dá para se dizer assim, são mais atletas profissionais do que universitários. E nesse ano a gente conseguiu se sagrar campeão, né, dos jogos, na final contra Tocantins, um jogo que nós tínhamos perdido na fase de grupo e as gurias conseguiram vencer o jogo, mesmo com 3 atletas já tendo feito as 5 faltas, estando sentada no banco no último quarto e conquistaram o título do evento, subiram de divisão e hoje, ano que vem, vamos estar jogando a 2ª divisão, um grande nível. Então foi um fechar o ano nos Jogos Universitários Brasileiros ótimo, como tem sido ano após ano. Bom, entre os esportes que foram aqui posicionados, eu escutei com atenção o xadrez, me chamou a atenção o xadrez. Há muito tempo eu não ouvia falar em competição de xadrez em Santa Maria, porque eu acho que as últimas vezes foram nos giros, os últimos giros que eu acompanhei, que nós tínhamos pessoas competindo no xadrez por Santa Maria. Houve esse resgate aqui, através do núcleo? O que acontece? Como a Confederação Brasileira de Esportes Universitários tem um rol grande de modalidades, nós tentamos oferecer a todos e todas que porventura tenham essa afinidade com as práticas. E isso são várias mesmo. E o xadrez tem núcleos, inclusive no campus de Cachoeira do Sul tem um núcleo bastante forte, mas aqui em Santa Maria também. Então, da equipe que foi jogar os Jogos Universitários Gaúchos, tinham atletas do campus Cachoeira e atletas de Santa Maria, e os atletas que classificaram, né? Por exemplo, o Gustavo, que é da medicina, vários alunos de diferentes cursos, agora não vou recordar o nome de todos, vieram a ganhar os Jogos Universitários Gaúchos. Nós tivemos realmente, nós poderíamos ter levado mais atletas, até aconteceu um caso que a menina classificou no xadrez, mas era aluna do basquete, atleta do basquete, ela tinha que optar, pelo basquete. Optou certo, dá para dizer, né? Foi campeã, e então nós poderíamos ter levado mais uma atleta também, se fosse o caso. Então o xadrez tem acontecido, assim como as outras modalidades, basicamente um processo de seleção próximo aos jogos. A gente tem buscado oferecer a participação de todos os interessados, e quando há mais que um número de vagas para representar a universidade, é necessário fazer alguma seletiva, como em qualquer modalidade, e tem tido participação bem interessante e o resultado bem bacana. O núcleo hoje tem quantos esportes e atividade? Se dá para pensar agora, se relembrar um por um. Na verdade, eu diria até que o núcleo seria um ponto do esporte da universidade, né? Enquanto a gente não tem projetos específicos para todas as modalidades, o núcleo acaba abarcando principalmente esses projetos incipientes ou as modalidades que a universidade ainda não tem um projeto específico. Podemos destacar algumas questões. Por exemplo, o futsal na universidade é muito forte, tem o professor Gabriel, o professor Igor, o voleibol, o professor Lourenço, o handball tem o professor Sidão, o professor Osório, eu mesmo estou coordenando uma parte. Então, esses projetos, o núcleo dá um suporte na parte mais burocrática de inscrição, de correr atrás na questão com a federação, né, de dar todo o incentivo possível para que eles tenham um pouco mais fácil o acesso à informação e a sua participação. Já as modalidades que têm menos disseminação, por exemplo, o próprio xadrez, o wrestling, entre outras, a gente acaba dando esse suporte maior, né, de buscar toda a organização para que as coisas aconteçam. Então, eu diria que a gente está buscando contemplar como um todo
o que a Confederação Brasileira de Desportos Universitários entende como esporte no seu calendário, entende como modalidade. Claro que o nosso sonho em alguns anos é, quem sabe, a UFSM primeiro ser a melhor universidade federal em nível nacional, que é uma briga bastante grande, são, sei lá, 400 universidades em todo o Brasil, ou mais, né, e federais não sei quantas para destacar aqui, mas menos que isso com certeza, e a gente deve estar entre as 5, 10 principais. E a ideia realmente é a gente ascender nessa pontuação, porque todo ano a Confederação Brasileira de Desportos Universitários elenca um chamado Troféu Eficiência. Esse Troféu Eficiência pontua todas as participações de todas as universidades do Brasil em todos os jogos universitários brasileiros, seja de praia, seja convencional, seja de futebol, de rugby ou qualquer outro. Nesse cenário é um ranqueamento. E até então, nos últimos anos, a gente tem visto somente entre as 10 primeiras mais bem colocadas, uma federal, que é a Federal do Rio Grande do Norte, que tem um investimento forte no esporte, tem Bolsa Atleta, tem uma política bem interessante. Eles têm uma política de esportes enraizada, que é uma certa ideia que nós temos para implementar na UFSM em pouco tempo. A gente já tem tensionado nesse entendimento, esperamos que venhamos a conseguir ampliar essa caminhada, para que a gente possa também ter um suporte político, um suporte de lei dentro da universidade, que nos dê garantia do trabalho, que nos dê mais segurança, que não seja um projeto de pessoa, de gestão ou de qualquer questão sazonal, mas que seja uma questão de política da instituição. Então, te respondendo, a nossa ideia é ampliar ao máximo a possibilidade para que todos que praticam qualquer que seja a modalidade que esteja caracterizada dentro do calendário da Confederação Brasileira e, por sua vez, Federação Gaúcha de Esporte Universitário, possam ser contemplados e beneficiados com as participações, com a experiência de participar dos Jogos Universitários Brasileiros, que é um evento, eu diria, uma mini-Olimpíada, são mais de 5 mil atletas, um refeitório que é maior que o nosso CDM em cada evento. É um evento muito bacana. Para quem não participou, eles voltam fascinados, né? Além de toda a experiência de ter uma viagem de avião, de conhecer outros locais do Brasil, conhecer 27 estados e culturas diferentes, universidades públicas, privadas, de qualquer canto desse país. Então, o network, a troca, a experiência é gigante com todas as profissões. E eu ainda destaco que o esporte universitário, sem dúvida, as pessoas que frequentam o esporte universitário são as futuras pessoas que vão conduzir o nosso país. É o futuro engenheiro, é o futuro médico, é o futuro advogado, é o futuro profissional de educação física. Todas as profissões estão representadas. Então, é um evento gigante em todos os sentidos. Pois é, sem dúvida nenhuma. Dentro também desse ano de 2023, nós tivemos a nossa pista, né, finalmente sendo colocada à disposição. Como é que está o trabalho da pista lá, professor? Tá divino, né? A gente ainda tem coisas para melhorar, mas está muito bonito. A gente destaca que hoje ela está sendo bem utilizada pelas equipes esportivas. Ainda nós não conseguimos uma regulamentação para a comunidade, uma coisa que a gente estamos brigando. Realmente eu acho que é importante que, nem que não seja em todos os horários, mas que tenha horários específicos para que o Tesses, o amigo ali, o outro que tem interesse possa vir a frequentar e utilizar o espaço com segurança, com qualidade, com preservação do espaço. Mas ela está muito boa para as equipes, para os treinamentos das mais diversas modalidades. Para os servidores da universidade tem um programa também, que é o programa Movimenta, tem cerca de 60 servidores que têm caminhada e corrida orientada. Então, assim, a pista está funcionando, tem sido realmente um diferencial, principalmente nesse período de muita chuva, nesse período que a gente tem dificuldade, por exemplo, para correr num outro na terra, no terra-chão batido, né? A própria cidade, a gente sabe que às vezes não tem um espaço, tirando a universidade, um grande parque público para fazer a prática esportiva. Então, tanto a pista quanto a própria universidade é um espaço interessante. Até recentemente a gente teve a rústica dos servidores da universidade, largou na pista, fez uma volta pela universidade, passou na pista, também sendo usado em eventos, né? Eventos das escolas, que tem acontecido também com alguns colegas professores, professora Luciana Palma, professora Leandra Costa. Então são vários eventos, e a gente quer trazer grandes eventos no futuro, que estão começando a se movimentar
E isso, o próprio festival de paradesporto que teve, né? Então isso é um sonho sendo realizado, a gente vê um movimento do esporte dentro da instituição universidade, né? A gente joga, por exemplo, diferentes competições em nível estadual, municipal, a própria campeonatos, ganha, perde, mas é um fenômeno do esporte na universidade. A universidade está cada vez mais enraizada no esporte, acho que isso é muito bom. Professor, a universidade, né, aqui de Santa Maria, através do seu departamento de educação física, como é que se chama? Centro de Educação Física, sempre teve destaque no nível nacional. Do tempo para cá, depois ela andou um pouco fora, digamos assim, da vitrine, e esse núcleo, sem dúvida nenhuma, um núcleo de implementação, levou a universidade de volta para a vitrine no Brasil, e já se viu aí no ranking algum posicionamento melhor, né? Sem críticas, né, a ninguém, mas eu acho que esse trabalho que foi desenvolvido pelo núcleo aí mostrou o caminho, né, da universidade que tinha que seguir, saindo um pouco de dentro dela mesmo, né, e indo para fora, para a comunidade, representando a cidade. Eu acho que esse trabalho do núcleo chegou e tem que ser consolidado cada vez mais, porque ele traz, né, para fora da universidade o resultado do trabalho que é ali feito. Então eu acho que esse foi um dos maiores méritos, né, desse núcleo, né, das maiores conquistas desse núcleo, recolocar o Centro de Educação Física de novo na vitrine do Brasil. Agora de manhã mesmo eu conversava com outras pessoas sobre esse tema que tu colocas. Sempre a universidade teve tradição no esporte, isso é inegável. Nos anos 70, 80, né? Sempre 90, né? O handebol, excelência, basquete, o futsal, a gente pode destacar ações de diferentes professores e sempre houve. Quando eu fui aluno em 2004, já acontecia grandes projetos. Mas eram ações individuais? É o que eu ia dizer, exatamente, ações isoladas. O professor Osório abraçava o handebol, fazia de tudo para acontecer. O professor Antônio começou o futsal. Isso eu vi em 2004 acontecendo. O professor Ivon, alguma ação no atletismo. Todavia, enquanto aluno, eu já enxergava essa carência que tu disseste aí. Eram ações isoladas que tinham certa repercussão, mas faltava essa união. Eu vejo que realmente é isso que tu colocas, é o diagnóstico que eu tenho. O NIEMS chegou, o Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva, para ter esse espaço e abarcar as demais ações. Se mantém grandes ações que aconteciam, o handebol se mantém, o basquete ressurgiu, o professor, e com chegada de novos docentes, o professor Lourenço chegou assumindo o vôlei, fazendo uma grande revolução, o professor Frederico vem junto com o basquete, o professor Renato Coutinho, se mantém, além disso, o professor Thiago das lutas, se mantém o Sidão, o professor Osório, tantas outras modalidades, tantos outros professores, e hoje a gente consegue ver essa união muito mais aparente junto com o nosso trabalho também, junto ao atletismo e o próprio NIEMS, fazendo com que a universidade realmente seja a protagonista do cenário do esporte, que a gente pode oportunizar aos nossos alunos a disputa na modalidade que for, tênis de mesa, as lutas. Então, eu diria que realmente é isso. O grande feito do NIEMS até então, no meu entendimento, além de ter buscado a pista de atletismo, algumas outras ações mais físicas, é realmente conseguir essa união e realmente conseguir que um grande número de pessoas entenda a importância do esporte, que juntos nós somos muito mais fortes, que juntos a gente consegue realmente ter uma participação efetiva nos Jogos Universitários Gaúchos. Ano passado, a UFSM competiu em todas as modalidades dos Jogos Universitários Gaúchos. Eu não sei se isso já tinha acontecido, eu nunca tinha visto. Então, masculino e feminino. Isso é inédito. Isso, pelo menos no meu conhecimento da UFSM, de 2004 para cá, eu não me recordo disso ter acontecido. São 20 anos, 19 anos. E isso não ganhou todas? Não ganhou todas. Mas ela teve representada. Pelo contrário, ganhou no coletivo só o basquete feminino. Mas foi vice em 3 ou 4 modalidades. Ser vice significa que por um resultado nós não fomos para o brasileiro. Então a gente foi com 30, 40 pessoas para o brasileiro, nós poderíamos estar indo com 100, 100 e poucas, se não fosse alguns vices, alguns terceiros. E é um trabalho que se reinicia. A gente teve um bom início, teve a pandemia que nos deu
cortou muita gente e agora a gente vem retomando com bastante força. Sem dúvida, uma grande parceria de muitos professores que hoje trabalham pelo esporte na UFSM. Acho que esse é o caminho, a união de vários. Eu sou um leigo, né, no assunto, mas a gente olhando assim, acompanhando até pela experiência que a gente tem, eu acho que é importantíssimo, primeiro, tu colocar a universidade na vitrine do país, né, de novo. Ela sempre esteve ali, mas foi um pouco superada, de repente, por outras atividades que foram feitas em algumas universidades que acabam destacando-as. Sem dúvida. Bom, e segundo, né, nós temos grandes professores, sem dúvida nenhuma, e dão aquela parte teórica, uma excelente base para todos. Mas esse intercâmbio que é realizado através dessas competições coloca a teoria na prática. E a formação desse pessoal acaba sendo muito maior, né, muito melhor, né? Muito ampliada, é a formação plena, né, que transcende ao esporte. O que a gente vê, por exemplo, a gente tem alunos nas nossas equipes dos mais variados cursos. E por que eles estão numa equipe esportiva dentro de uma universidade? Porque o esporte é a vida, o esporte é a relação social, o esporte é o network, o esporte é valores que estão relacionados. O esporte é muito maior do que simplesmente a medalha ou a vitória ou a derrota, né? Eu entendo que o esporte ensina para a vida e isso está na nossa sociedade, né? Nós, enquanto pessoas, estamos dia a dia trabalhando e vivendo com questões análogas ao esporte. Então, é por demais positivo as ações que a gente consegue colher com a participação esportiva, com a oportunidade de ter saúde, né? Além de tudo isso aí, porque por vezes estudar, muitos alunos vêm de outra cidade, questões psicológicas, a gente sabe quanto isso acarreta na saúde das pessoas, física e mental, né? Obesidade. Então, a universidade que pensa o esporte é a UFSM. Hoje a UFSM é a principal, e não é de hoje, aos últimos anos, né, nos últimos 3, 4 anos, é a principal universidade do Rio Grande do Sul na classificação da CBDU, da Confederação Brasileira. Ou seja, estamos no caminho certo. Queremos ser melhor agora que outras federais. E isso pensando nos nossos alunos, pensando na oportunidade, na formação, na saúde e no esporte, em tudo que está relacionado. E também outra coisa que se coloca, a gente ouve muito falar que a estima do santamariense é muito baixa pela cidade, né? E essas disputas que são feitas através dessa participação do núcleo dão orgulho ao aluno de ser participante da Universidade Federal de Santa Maria, de estar ali. Então a própria autoestima deles cresce e talvez seja aí também um outro exemplo a ser dado para a cidade também começar a se valorizar um pouco mais. Perfeito. Imagina o aluno lá que vem do interior, ou mesmo o aluno aqui da cidade, né? Daqui a pouco ele está viajando e usando o brasão da Universidade Federal de Santa Maria, com toda essa história que a gente tem, ele representa, subir num pódio, né? Receber uma medalha, ser condecorado, mesmo só participar. Isso está bem relacionado com o que tu disseste, essa questão de autoestima, essa questão de se sentir pertencimento, né? Nós somos universidade, nós somos Santa Maria, antes de tudo, né? Porque a universidade está dentro da Santa Maria. Então, sem dúvida, é uma congratulação que se soma. Até indo ao encontro disso, quantas vezes a gente vem recebendo homenagens, né? na Câmara de Vereadores, pelas participações da UFSM. Então, por exemplo, recentemente agora, nesses próximos dias, nos dias anteriores, a gente está recebendo a premiação de uma moção de congratulação proposta pelo vereador Juliano Soares, dessa última participação que eu contei agora. Então, parabenizando os atletas e as equipes da UFSM pela participação. Então, é reconhecimento na Casa do Povo, reconhecimento do trabalho da universidade por Santa Maria, no esporte também. Imagina essa gurizada, muitos deles nunca tinham viajado de avião, muitos deles nunca tinham saído do estado, muitos deles nunca tinham entrado na Câmara de Vereadores. Imagina entrar na Câmara de Vereadores para tu ser o protagonista, tu és o homenageado. É muito bom, é um reconhecimento, como tu falaste, pertencimento, o FSM, Santa Maria, é muito positivo na formação dos nossos alunos, todo esse envolvimento que está relacionado à participação esportiva. E a cereja do bolo pode ser aquela ideia, né, que o senhor lançou aí, aquele projeto de nós trazermos os atletas de alto nível para dentro da universidade, né?
Como é que está o andamento? Tá andando. Assim, agora, recentemente, o pró-reitor de graduação criou um grupo no WhatsApp, assim, comigo e outros professores, para a gente realmente definir a regulamentação. Então, eu estou acreditando que no próximo edital deve estar saindo vagas específicas para esse ingresso, aquilo que a gente conversa lá, né? Imagina, nós somos a primeira universidade do Brasil que propusemos essa ideia de criar um programa de ingresso de atletas de alto rendimento ao ensino superior. A sigla é o PIARES. Então, esses atletas de diferentes níveis vão vir estudar em Santa Maria pela cota, digamos assim, de ser atletas, né? É uma política pública para aquele atleta que dedicou a vida inteira para o Brasil e hoje vai vir a ter uma transição de carreira, ou mesmo para aquela gurizada do ensino médio, aquela gurizada que ainda é um atleta bom, mas não é um atleta top, que pode vir para dentro da universidade como um centro de excelência na universidade, de formação acadêmica, mas também de formação esportiva, e aí tem mais 3, 4 anos dentro da universidade, análogo ao que a gente vê no exército, com forças do esporte, que os atletas entram e acabam sendo militares temporários, vão ser universitários atletas que têm mais tempo, alguns anos, para se desenvolver e quem sabe poder estar representando o Brasil em diferentes competições. Eu acredito que o PIARES Tesses, em poucos anos, vai mudar o esporte no Brasil, e a frase que eu digo, vai mudar o esporte no Brasil por meio da educação. Eu acredito que, sei lá, daqui 20 anos, a gente vai ver o número de medalhas olímpicas ser ampliado, porque já tem outras universidades federais de todo o Brasil que têm entrado em contato. A própria Universidade Federal do Mato Grosso do Sul já lançou um edital. Eu dei uma palestra para eles e o reitor estava junto, chamou o pessoal da educação física e disse: façam isso. Já fizeram, aprovaram no conselho deles e já lançaram um edital. Então, muito feliz eu fico de ver uma sementinha que a gente plantou aqui em Santa Maria, foi aprovada no nosso Conselho de Ensino Superior, né, no nosso CEP, e já está acontecendo em outros estados. A UNB já veio em contato, Rio Grande do Norte, que já tem uma tradição do esporte, já veio, Amazonas, conversei com o reitor. Então, a gente está movimentando muita coisa. Em todos os cantos do Brasil, quando vê, a gente vai realmente ver o esporte no Brasil sendo evoluído em função desse programa. Acredito que no próximo edital devemos ter essas primeiras vagas e dali por diante a ideia é ampliar o máximo que for possível dentro da instituição. Bom, 2023 ainda tem algumas competições pela frente, né? Na verdade, acredito que as principais competições findaram agora. O grande também dá pra gente fechar falando sobre o 2023, a participação da Jaqueline, né? A Jaqueline, que foi a nossa aluna da UFSM, do curso de mestrado em gerontologia, que esteve agora em Santiago, no Chile, competindo nos Jogos Pan-Americanos, no atletismo, correu os 800 metros, foi quarta melhor dos Jogos Pan-Americanos. Claro que a gente queria medalha, é lógico, mas é um feito. Classificar para os Jogos é muito difícil, chegar nos Jogos e conquistar uma medalha é mais difícil ainda. Então, mas foi uma participação fantástica. Inclusive, com o melhor tempo dela desse ano, ela tinha sido medalhista. Acontece que são ciclos, planejamento, construção, né? Então, foi um grande feito. A Jaque, que é a nossa aluna, que tá, quem sabe ano que vem, 2024, pode estar brigando por uma vaga na Olimpíada. É o grande sonho que a gente tem, que a Jaque conquiste essa vaga. E depois ainda vem finalizar o mestrado com a gente aqui. Então, nós vamos ter uma atleta, quem sabe, olímpica, agora nossa atleta pan-americana. Foi um grande feito. A gente está muito confiante que ela vai estar em Santa Maria no final desse mês ainda. Queremos trazer aí para conversar contigo, Tess, com toda a audiência, para ela contar também um pouco dessa participação, de como foi esse vínculo dela com a UFSM, como está sendo, já faz 2 anos, né, que ela está com a gente aí. E esse ano vai se encerrando agora. A gente tem agora algumas premiações dos melhores do ano, da Federação de Atletismo, que acontece esse ano, se não me engano, é Lajeado, cada ano num lugar. Então é uma premiação que pega os campeões, faz uma grande festa do atletismo. A gente deve estar participando. E das modalidades, assim, tem Girgues, que deve acontecer provavelmente em dezembro agora, que é o basquete feminino deve jogar representando Santa Maria. E, em princípio, acho que é isso que tem pela frente, e aí a gente começa a planejar o ano que vem, que na verdade já começou o planejamento. Né? Perfeito. Bom, alguma coisa que a gente deixou de colocar aqui, professor? Não, falando no planejamento para o ano que vem, acho que esse é um ponto importante. A gente
começa agora a pensar nos jogos de praia, que é o que acontece no primeiro semestre, aqueles jogos nacionais, que ano que vem é em Maceió. A gente precisa classificar e para classificar a gente precisa planejar. Então a gente está se antecipando a todos os anos e as demais equipes do Rio Grande do Sul, que a gente já está escrevendo um projeto que vai colocar regras para classificação, para compor a equipe da universidade, para que seja uma situação transparente, pública e que todos que tenham interesse possam participar, tentando contemplar todas as equipes possíveis dos Jogos Universitários de Praia. Depois de conquistar essa construção e definir quem serão as pessoas, aí nós vamos para a etapa estadual, se vier a ter. Se tiver etapa estadual, venceremos as que pudermos vencer e buscaremos essa classificação para esses Jogos nacionais. Conquistando essa classificação, aí a questão é ver com o governo do estado, que geralmente tem pago todas as passagens, isso é um ponto importante, para que nós consigamos fazer a participação efetiva e ter uma grande equipe nos Jogos de Praia que acontecerão então em Maceió, ali por abril, provavelmente, do ano 2024, já planejando o atletismo, já planejando todas as outras modalidades, tudo aos poucos se estruturando para chegar um ano bem bacana e que 2024 seja um ano de grandes glórias, até mais do que vem acontecendo no ano de 2023. Sem dúvida, professor. Obrigado pela sua vinda, né? E vamos, sempre que possível, divulgando aí esses feitos, né, do NIEMS. Sempre uma honra estar aqui falando do NIEMS, falando da nossa Universidade Federal Santa Maria e da nossa Santa Maria. Muito obrigado, TS Tati, muito obrigado a todos os telespectadores, sempre um prazer. Legal, estamos indo embora, um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola, prestigie.